Então, né, eu vou aproveitar aqui essa parte dos elementos elásticos da nossa apostila, porque está bem resumido. Está bem bom esse resumo. Tá? Então, é o nosso terceiro tipo de elementos, tá? Que é os elementos elásticos. Então, as uniões elásticas são usadas para amortecer choques, reduzir ou absorver vibrações para tornar possível o retorno de um componente mecânico à sua posição primitiva. Tá? Então, essa é a função de uma mola. Né? Absorve vibrações, absorve impactos, né? E faz com que o componente, né, retorne para a sua posição original. Tá? Então, você conhece muitos casos em que se empregam molas, como, por exemplo, né, estofamentos, fechaduras, válvulas de descargas, suspensão de automóvel, relógios, brinquedos. Então, mola é uma coisa que se usa em diversos tipos de equipamentos. Tá? Então, vamos ver como é que são as nossas molas. Então, a gente vai ver alguns tipos delas. Né? As molas são peças fixadas entre si com elementos elásticos, podem ser deslocadas sem sofrer alterações. Assim, as molas são muito usadas como componentes de fixação elásticas. Elas sofrem deformação quando recebem a ação de alguma força, mas voltam ao estado normal, ou seja, ao repouso, tá? Aquele estado em que não havia deformação. Aqui tem o exemplo daquele aramezinho que tem ali no prendedor de roupas, né? Aquilo também é um tipo de mola, ele faz o esforço de mola, né? Então, tu aperta a ponta, a outra ponta abre, quando tu solta, ele volta para a posição original. Tá? Os tipos de molas, nós temos vários tipos de molas, né? Mas eles podem ser classificados de acordo com a sua forma geométrica, ou seja, como ele é construído, né? Qual o seu formato. E também posso classificar segundo o modo como resistem aos esforços. Tá? Quanto à forma geométrica, as molas podem ser helicoidais, tá? Em forma de hélice, ou planas. Então, as molas helicoidais, que tipo, vocês estão vendo aqui em cima, né? Ó, formam uma hélice, né? Um helicoide. Tá? E a gente ainda tem as formas planas. Então, aqui tem vários tipos de molas helicoidais, tá? Dos mais diversos tipos. E aqui a gente tem as molas planas. Ó. Pode ser uma mola em fita, né? Parecida com essa que tem em aparelhos de medição, em relógio, né? Em fechaduras. Ou pode ser que nem mola de veículo, né? Uma mola veicular também é um tipo de mola plana. Essas molas tipo valesca, né? São várias cintas de metal, uma sobreposta com a outra, que formam a mola. E a gente, então, tem, assim, a classificação delas também quanto ao tipo de esforço que ela recebe. Né? Como é que ela vai receber o esforço e qual o tipo de tensão a que ela está submetida. Então, ela pode ser uma mola de tração. Tá? Uma mola de tração é aquela que vai... O trabalho dela é para esticar. Não, o trabalho principal dela é quando ela estica. Tá? Uma mola de compressão, o trabalho principal dela é quando ela é comprimida, quando ela é pressionada, né, e diminui de tamanho e depois retorna para a sua posição normal. Tá? E a mola de torção, que trabalha, né, em função de girar em torno do seu eixo. Então, seria uma mola de torção. Então, vamos ver primeiro as molas helicoidais. Tá? A mola helicoidal é a mais usada em mecânica. Né? Em geral, é feita de uma barra de aço enrolada em forma de hélice, cilíndrica ou cônica. A barra de aço pode ser de seção retangular, circular, quadrada e outros tipos. Tá? Pode ser ovalizada, alguma coisa assim. Em geral, a mola helicoidal é enrolada à direita, quando a mola helicoidal é enrolada à esquerda, no sentido da hélice, deve ser indicado no desenho. Tá? As molas helicoidais podem funcionar por compressão, tração ou torção.
as características, então, de uma mola helicoidal. Então, a gente tem aqui as características geométricas dela. Tá? Nós temos o diâmetro externo da mola, esse DE aqui, tá? Que vai de uma ponta a outra por fora da mola. O diâmetro interno da mola. O comprimento da mola, o comprimento útil da mola. O diâmetro de seção do arame, esse Dzinho aqui, que é o... Tá? O passo da mola, ou seja, quantos helicoides tem por milímetro, tá? E o número de espiras da mola. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Quanto ao comprimento da mola, né, aqui, assim, geralmente a gente não conta com alguma... A gente despreza o comprimento da mola, a primeira e a segunda, a primeira e a última meia volta do helicoide, tá? da mola. Isso para termos de cálculo estrutural da mola. É só para uma informação para vocês, assim, que se algum dia vocês se depararem com um catálogo de mola, né, vocês vão ver isso, que ele vai falar também de comprimento útil da mola. Molas planas. As molas planas são feitas de material plano ou em fita. As molas planas podem ser simples, prato, feixe de molas, espiral, conforme os exemplos que a gente está vendo aqui. Então, a gente tem uma mola plana simples, tá? Uma fita de aço. Tá? Aqui a gente tem a mola de prato. A gente vai chamar ela, que lembra muito um prato, né? O formato da mola. O feixe de molas, usado em veículos, tá? Principalmente veículos que precisam de muita carga, né? Precisa de carregar bastante carga. E a mola em espiral. Esse desenho está meio ruimzinho, vou mostrar aqui, vamos voltar lá no primeiro. Ó. Aqui dá para ver melhor uma mola em espiral. Isso aqui, tá? Isso aqui dá para ver melhor, porque aqui é foto, né? Tá? Então, a gente tem ali uma mola em espiral. Vamos. Representações convencionais de molas. Tá? Isso aqui é basicamente para vocês verem como é que ela é representada, tá? Principalmente para colocar no desenho indicativo. Né? O tipo de mola. Então, a gente tem aqui a representação normal, a representação em corte e a representação simplificada. Tá? Geralmente, para fazer algum desenho esquematizado, a gente pode botar só esse esquema de mola, assim como vai e vem. Tá? A mola, então, de compressão helicoidal cilíndrico de seção circular, depois tem aqui de seção retangular. Tá? Aqui a gente tem a cônica. O que é a diferença da cônica da outra? Aqui o diâmetro externo é sempre o mesmo e aqui o diâmetro externo vai aumentando. Tá? Aqui a gente tem uma mola cônica de seção retangular. Depois a gente tem as molas para tração, helicoidal cilíndrica de seção circular. Então, aqui está a representação de uma mola de tração. Tá? E a representação esquemática aqui da mola de torção. Depois a gente tem a representação da mola prato múltiplas, ou seja, um feixe de mola prato. Aqui é uma representação de uma montagem alternada, né? Fazendo uma cônica e uma convexa na hora da montagem. A representação esquemática da espiral e das molas semi-elípticas com aliás em grampo central. Tá? Então, aqui foi o que a gente tinha no nosso capítulo da nossa apostila. Aqui eu tenho um outro material, que esse aqui a gente está aqui. Então, ó,
Mais um exemplo de mola de torção, mola de compressão, mola de tração. Então, o que é uma mola, né? A função principal é defletir ou distorcer sob carga e recuperar a forma original quando o carregamento deixa de atuar. Molas são quaisquer elementos que armazenam energia no seu interior e pode ser usado para exercer força, no caso das válvulas dos motores, tá? Ou armazenar energia, que é no caso dos relógios a corda. Tá? Quando a gente tem aquele relógio que é a corda, ele tem uma mola ali que exerce, então, a função de armazenar energia. Vai passar para o sistema de engrenagens aqui. Depois a gente tem os outros usos, que seria para manter as peças em contato, como os seguidores de comando de válvula, suspensão de carros, para fazer isolamento de vibração, tá? No caso da suspensão do carro, e indicar ou controlar cargas, que é no caso do torquímetro, tá? De balanço. Bueno. As características, então, das molas, elas exibem flexibilidade ao alto grau buscado pelo projetista, permite a aplicação controlada de força ou torque, armazenamento e liberação de energia, flexibilidade por ser linear ou não linear ao relacionar a deflexão à carga. Tá? Então, aqui a gente tem a classificação mais ampla, né? Então, a gente pode ter aqui as molas de fio, aquelas de arame. Então, a gente tem as helicoidais de fio redondo e quadrado. Então, ali na apostila estava bem tava só o esquema, né? Então, aqui a gente já tem uma visão melhorzinha, né? Mola de tração e compressão. Então, ali a gente tem a mola helicoidal de extensão, que é a de tração. Depois a gente tem ali na figura C a mola de barra de extensão. Tá? E depois na D a mola de torção. Tá? E depois aqui a gente tem as molas planas para viga em balanço elíptico. A arruela de mola plana, que é a BLVL. E aqui a gente tem molas com formatos especiais. Então tem a ondulada, com fendas, em dedo, curvada, mola de voluta, mola de viga, tá? Mola de potência, mola de força constante. Então a gente tem bastante formatos especiais de molas. Tá? A característica mecânica das molas podem ter comportamento linear e não linear. Tá? O linear, assim, a força é proporcional à deformação da mola, mas em alguns casos essa força não é proporcional. Existe, ou quando eu digo que é proporcional, seria aqui o caso 1. O caso 1 é uma reta. A força é proporcional ao deslocamento, à deformação da mola. O 2 e o 3, ó, aqui tem uma mola que tem um deslocamento progressivo e aqui a gente tem uma mola que tem um deslocamento, uma deformação atenuante. Tá? Sendo que algumas propriedades especiais delas podem ser obtidas a partir desse comportamento não linear, que aí a gente está vendo na figura que eu acabei de falar. Tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de molas não lineares. Tá? Então, aqui tem o primeiro tipo de mola, ele tem como ela está se comportando, né? Progressivo. Né? Então, aqui também a segunda, aquela cônica também progressiva. E depois aqui nessa outra a gente vê que ela tem dois comportamentos lineares, né? Vai com a deformação linear até um certo ponto, depois começa a entrar outro tipo de deformação linear. Tá? Aqui as características novamente, aquilo que eu falei para vocês, tá? O diâmetro do fio, o diâmetro médio da espira, o comprimento livre da mola, tá? O número total de espiras da mola, o passo das espiras, o diâmetro externo e o diâmetro interno. Essas são as características principais da mola. Aquilo que eu falei para vocês, ó, nas molas de compressão, 4 tipos de extremidades são geralmente usados. Tem aquela mola de extremidade simples, tá? Tem a de extremidade simples e esmerilhada, tá meio fora de ordem aqui o desenho.
A C, extremidades esquadrejadas, e a D, extremidades esquadrejadas e esmerilhadas. Tá? Por isso que, na hora do cálculo, aqueles cálculos que a gente passou ali, né, a gente vai usar ou não o número de espiras, depende do tipo de extremidade que a gente tem aqui, para usar o número de espiras. Tá? Tá, uma mola de extremidades planas tem um helicóide ininterrupto. As extremidades são as mesmas, como se uma mola tivesse sido cortada em seções. Uma mola de extremidade plana que são esquadradas, fechadas, é obtida ao deformar-se as extremidades a um ângulo de hélice a grau zero. Tá? Bom, aqui a gente passa. Aqui só um exemplo de tabelas de molas, tá? Que seria a relação entre o passo, o número de... Esse aqui nos daria a relação entre o passo, o número de espiras, tá? Ativas e o tipo de extremidade. Tá? Então, para saber quantas... qual é na constituição delas, no número de espiras e passo, então existe uma relação entre eles ali. Eu só não quero pegar a parte de cálculo pesado aqui, que é esse aqui. Esse aqui não nos interessa. Tá. Isso aqui sim que nos interessa. Materiais para as molas. As molas são usualmente feitas de metais, porém podem ser usados outros materiais. Os principais materiais são aço, borracha, latão, bronze, cobre, tá? Plásticos, pode ser alguns tipos de polímeros, tá? E polímeros reforçados com fibras, pode ser fibra de vidro, carbono, Kevlar, tá? E também a gente pode ter os gases como utilizando para fazer o efeito de mola. Aqui a gente tem os exemplos de tipos de materiais que a gente pode usar para fazer mola. O fio musical, que é o ASTM A228. Tá? O fio OQT, que é o ASTM A229. Depois a gente tem o fio repuxado duro, o fio de cromo vanádio, o fio de cromo silício, o fio de aço inoxidável 302, o fio de bronze e fósforo. Esses aqui são exemplos de materiais mais utilizados para fazer molas. Tá? Para complementar os nossos elementos, né? Eu trouxe aqui para vocês as embreagens e freios. Essa parte de embreagens e freios, acho que não tem nenhuma parte de cálculo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá? Então, o que é um freio? Um freio axial é aquele em que os membros de fricção são movidos na direção paralela ao eixo. Contudo, exceto para instalações relativamente simples, ele vem sendo desbancado pelo freio a disco, empregando um ou mais discos nos membros operacionais. A vantagem do freio a disco está na liberdade proporcionada pelos efeitos centrífugos. A grande área de fricção pode ser instalada em um espaço pequeno e a superfície mais efetivas na dissipação do calor a favorável distribuição de pressão. Tá? Então, isso aqui mostra a vantagem hoje de começar a usar o freio a disco ao invés da gente usar o freio axial. Tá? Então, tem ali uma representação aqui, não é uma representação, é uma foto, né? Tem um freio a disco, e aqui sim, a representação de como é que seria ele, né, num esquema de montagem. Então, vamos ver aqui, ó, como é que seria a ideia do freio. Imagina assim, ó, a furadeira como motor, aqui a gente acoplou um disco na furadeira, está girando, e a gente tem outro disco que vai se aproximar do disco que está girando junto com a furadeira. Um disco revestido de lixo, movido por uma furadeira que representa o volante do motor.
Se o segundo disco de lixa for posto em contato com o primeiro, aquele move-se, né? E esse primeiro de função, esse é o princípio de funcionamento de uma embreagem, tá? Então, aqui a gente tem então o princípio de funcionamento da embreagem, que seria o quê? Quando os dois discos se juntam, né? Faz com que o disco que se colou no outro gire junto com o disco que estava na furadeira. Tá? E aqui a gente já tem já os componentes de uma embreagem, uma coisa já um pouquinho mais, né, elaborada que simplesmente um disco contra o outro. Tá? Então ali tem todas as peças ali que compõem a embreagem, platô, né, parafuso de retenção, áreas de mola. Então aqui você vê que já tem, ó, olha a aplicação da mola em prata aqui. Ó. Então tem aqui um esquema de montagem de uma embreagem. Supondo um disco de fricção com um diâmetro externo D e um diâmetro interno D, para se obter uma força F necessária para produzir um torque T e uma pressão P, pois os métodos podem ser usados dependendo da construção do freio. Então, voltamos a falar sobre os freios aqui. Se os discos são rígidos, o maior desgaste ocorrerá primeiro nas áreas externas, devido ao maior trabalho de fricção nessas áreas. Após um certo desgaste, a distribuição de pressão irá mudar, permitindo um desgaste mais uniforme. Outro método de construção emprega molas para obter uma pressão uniforme sobre a área. Tá? Então, aqui está falando ainda sobre o freio a disco. Parte de cálculo, não. Freio ou embreagem cônico é constituído por um corpo, né, que é o copo ou copa, né, fixado por chavetas ou estrias a um dos eixos. Um cone que desliza axialmente sobre as estrias ou chavetas em um eixo de acoplamento e uma mola helicoidal para manter o sistema engatado. O sistema é desengatado por um garfo preso ao sulco do cone. O ângulo de cone, o diâmetro e largura da face do cone são parâmetros geométricos importantes no projeto. O ângulo de cone usuais são entre 10 e 15 graus. Tá? Então aqui está falando aqui, ó, essa parte de fora aqui é o copo, tá? Está acoplado no eixo da esquerda. E aqui vocês estão vendo a parte do cone, né, que está acoplado no semi-eixo da direita. Aqui, tá? Depois que ele faz o acoplamento naquele ângulo alfa ali, vocês veem que tem uma mola que vai deixar com que eles fiquem pressionados um pelo outro. Vamos para o próximo. Volantes de inércia. Então aqui a gente vai ter mais um elemento. Tá? Aqui a gente tem mais um elemento, que é o volante de inércia. O volante é um dispositivo de armazenamento de energia. Ele absorve a energia cinética e ele armazena ela. Ele absorve e depois armazena ela. Quando acelerado, então, quando ele é acelerado, então, voltando ali, quando ele é acelerado, ele absorve e armazena energia cinética. E ele vai retornar essa energia para o sistema quando for necessário. Tá? Então, o que acontece? Ele acaba ocasionando uma redução na sua velocidade de rotação. Então, para que a gente usa esses volantes? Para suavizar as variações das velocidades de um eixo causado pela variação de torque. Então, aqui, ó, aqui a gente tem os exemplos de torque, que vocês estão vendo aqui, ó, essa roda grande, né, é um tipo de volante, aqui, junto com esse outro equipamento que a gente tem mais um outro volante. Ó, são aplicados em máquinas como compressores, motores de combustão, prensas, punções, esmagadores, etc. Moinhos, né, alguns tipos de moinho, a gente precisa de ter alguns volantes. Então, num certo momento, ele vai armazenar, ele está acelerado, ele vai girando junto com a máquina, né, e ele vai armazenando essa energia cinética. Né. Quando necessário, ele vai devolver essa energia cinética para o sistema. Tá? Faz com que as flutuações de torque da máquina sejam amenizadas. Quando ele devolve essa energia cinética para a máquina, ele ameniza as mudanças de torque
com que a máquina às vezes está submetida, principalmente com mudança de rotação. Tá? Mais alguns outros exemplos de torque, desculpa, de volante. Tá? Existem 2 estágios para o projeto de um volante. O primeiro deve-se encontrar a quantidade de energia requerida para o grau desejado de suavidade determinar. Tá? Esse IM, que seria o momento de inércia, né, de massa do volante. O que é o momento de inércia de massa? É o quanto de massa que a gente tem para fazer girar em torno do eixo. Tá? Então, e determinar então, essa quantidade de massa que eu tenho para girar em torno do eixo para poder absorver energia. A seguir, a geometria do volante deve ser definida de forma a prover um momento de inércia, esse M aí, em um tamanho razoável e ser segura contra falhas nas velocidades do projeto. À medida que o volante gira, a força centrífuga age sobre sua massa distribuída no sentido de apartá-la. Essas forças são similares àquelas causadas pela pressão interna de um cilindro. Bom, aqui só voltando nas chavetas, né? Porque esse material já estava pronto. Então, ele trazia aqui no meio as chavetas, né? A gente já falou sobre as chavetas, então vamos passar bem rapidinho pelas chavetas, só para relembrar. Ó. As chavetas são padronizadas pelo tamanho e pela forma em vários estilos. A gente já falou delas, chavetas paralelas, chavetas cônicas. As paralelas são as mais usadas, né? Tem os padrões ANSI e ISO. ANSI, sistema americano, ISO, sistema europeu. O nosso aqui é baseado no ISO, tá? Nosso sistema de padronização, que é da ABNT, é baseado na ISO. Chaveta cônica tem a mesma relação de dimensão das paralelas e sua conicidade é padronizada em 1/8 de pé por polegada por pé. Tá? Isso aqui sim, essas informações aqui nós não tínhamos naquele outro material, tá? Que é a padronização dessas chavetas. Por exemplo, o diâmetro do eixo, se o diâmetro do eixo está entre 8 e 10 milímetros, né, a largura pela altura da chaveta tem que ser de 3 por 3 milímetros. Se o diâmetro estiver entre 10 e 12 milímetros, a chaveta é 4 por 4. Né, e assim por diante. Ó. Se o diâmetro do eixo está entre 12 e 17, 17 e 22, até chegar lá no 85, entre 85 e 95. Aí a gente vai ter aqui, ó, entre 85 e 95, eu vou ter uma largura de 25, né, contra uma altura de 14 milímetros para o perfil da chaveta. Aqui tem mais uma tabela de dimensões, que a gente não tinha naquele outro material. Né? Por exemplo, a chaveta meia-lua, são usadas em eixos menores e são autoalinhantes. Portanto, são preferidas para eixos afunilados. Tá? Então, aqui a gente tem o diâmetro do eixo, então, acima de 3 até 4, acima de 4 até 6, acima de 6 até 8. Tá? Então, aqui tem as medidas da chaveta meia-lua. Medida B, medida H, tá? O comprimento L e o diâmetro para traçar a meia-lua da chaveta. Bom. Aqui uma tabela que é a continuação da outra. Tá? Os materiais comumente utilizados para chavetas são os aços de baixo carbono. Se o ambiente for corrosivo, deve-se utilizar um material resistente à corrosão. Como a largura e a profundidade das chavetas são padronizados em função do diâmetro do eixo, fica somente o comprimento da chaveta como ser uma parte variável para cálculo. Opa. Essa aqui sim, a gente não chegou a falar na outra aula, né, sobre as estrias. Tá? O que seriam as estrias? Vamos dizer assim, um avanço na ideia de chaveta.
As estrias são utilizadas quando é preciso transmitir mais torque do que pode ser passado pelas chavetas. Então, quando a gente tem a necessidade de transmitir um torque elevado, tá? Eu provavelmente vou abrir mão de usar a estria em vez de usar a chaveta. Então, aqui a gente tem, ó, como por exemplo aqui, uma engrenagem, por exemplo, está me parecendo ser de um sistema de redutores, onde o torque é elevado. Então, em vez de chaveta, a gente vai usar aqui uma estria. Por quê? Porque é mais resistente, tem maior resistência ao momento torsor, ou seja, aquele momento que é originado quando a gente está imprimindo torques elevados à máquina. Aqui vocês estão vendo algumas fotos de alguns tipos de estrias. Tá? Aqui vocês veem como é que a gente pode ver a montagem dela. Então, ali tem o cubo e tem o eixo. Tá? Vê que tem uma semelhança, tá? Com o sistema de engrenamento. Tá? Então, tem uma nomenclatura até bem parecida. Quando a gente for ver engrenagem, vocês vão ver que essa nomenclatura é muito parecida. Tem o círculo primitivo, tem a raiz, tem o diâmetro de raiz, tem o diâmetro externo ali da estria no eixo, tá? Tem o diâmetro interno, que é o diâmetro útil do eixo. A estria pode apresentar seção transversal retangular ou de involuta. As estrias de involuta tem ângulo de pressão de 30 graus e metade da profundidade de um dente de engrenagem padrão. Tá? Aqui que modifica um pouquinho, porque o ângulo, às vezes, de engrenagem de ângulo de pressão é 20, né? E a profundidade é um pouco maior para a engrenagem. A estria, então, tem uma profundidade do dente menor e um ângulo um pouco maior. Tá? O tamanho do dente é definido pela metade do passo diametral. E os passos diametrais são padronizados. A gente tem ali 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 32, 40 e 48. Então, o passo diametral é padronizado, não posso escolher aleatório. Um outro meio de acoplamento de um cubo a um eixo é utilizar o ajuste por interferência. Tá? Bom, acho que eu já falei para vocês como é que seria o ajuste por interferência, né? Que a gente tem ali o eixo e tem o cubo. No caso, por interferência, né, um deles vai ter que ser aquecido para que ele dilate, né, e o outro encaixe. Então, aqui nesse nosso caso, a gente vai ver que o eixo tem uma dimensão um pouquinho maior do que o furo do cubo, mas no momento que tu aquece o cubo, ele vai dilatar, vai ficar com um furo maior do que o diâmetro do eixo, vocês fazem a montagem e depois que ele esfriar, ele vai fazer a montagem por interferência. Então, ó, são elementos ligados pela interligação de eixos tendo as seguintes funções: ligar eixos de mecanismos diferentes, permitir a sua separação para a manutenção, ligar peças de eixos ou pelo seu comprimento não seja viável ou vantajosa a utilização de eixos inteiriços, minimizar as vibrações de choques transmitidos ao eixo movido ao motor. Tá? Então, qual seria a vantagem da gente fazer uma montagem por interferência, usar uma estria ou uma chaveta? Né? Quando eu faço essa montagem por interferência, a gente vai ter uma vantagem seria que não teria aquela parte de contato que a gente tem das estrias, né, que pode me ocasionar vibrações, né? Então, com o passar do tempo vai aparecendo um desgaste, né, das estrias, daqueles dentes, e isso vai mostrando um nível de vibração da máquina maior. E assim, com esse tipo de montagem, a gente está evitando
o aparecimento de um fator de vibração. Tá, e os acoplamentos, né? Para que nós vamos usar os acoplamentos? Nós vamos usar acoplamentos para compensar desalinhamento dos eixos ou introduzir flexibilidade mecânica. Os acoplamentos podem ser divididos em duas categorias, né? Os acoplamentos rígidos e os acoplamentos flexíveis. Tá? Então, estão entendendo tudo aí, gente? Está tudo... Dúvidas? Perguntas? Antes da gente passar adiante. Temos mais alguma coisa aí para perguntar ou não? Não, tranquilo, professor. É uma matéria que não se tem muita dúvida, né? Porque o que é, né? O que o senhor está passando, os materiais, ele é aquilo. Uhum. Sim. A ideia é apresentar para vocês os elementos e como eles são usados, né? Onde a gente usa, né? Tá? Claro. E como vocês já têm experiência de fábrica, né? Não é muita novidade para todo mundo, né? Brava quando a gente pega uma turma onde isso aí é novidade, né? Cristiano, tudo no controle. Nicolas. Tudo tranquilo. Rodrigo. Tá? Deixa eu ir anotando aqui vocês aqui. Cristiano, o Rodrigo, o Nicolas. Cristiano, já foi. Edson. Elcio. Estou fazendo uma chamada aqui pela Wagner. Leon já foi. Gabriel. Hoje. Edson, acho que o Edson está aí ou não? Acho que não vi. Ah, tá aqui o Edson. Veio te botar foto, hein? Tá. Tá, gente, eu dei uma paradinha que é para poder fazer a chamada aqui, senão depois eu passo batido pela chamada e vamos ver então. Então a gente estava aqui, que os acoplamentos podiam ser rígidos ou flexíveis, né? Bom, os acoplamentos rígidos, né? Ele não permite nenhum tipo de desalinhamento entre eixos, tá? São utilizados quando é necessária precisão e fidelidade na transmissão do movimento, tá? Então, aonde que a gente vai encontrar isso? Em máquinas automatizadas, né, em servos mecanismos. Então, nesse tipo de máquina, a precisão é grande, então a gente precisa de acoplamentos do tipo rígido. Os acoplamentos flexíveis, tá, já são para quando a gente precisa, quando a gente tem algum tipo de desalinhamento permissível, tá? Ou seja, a máquina haja necessidade. Eles nos permitem, né, que algum tipo de desalinhamento ocorra na máquina. Tá? Esse tipo de desalinhamento pode ser axial, angular, paralelo ou torsional. Tá? Ou seja, quase em todas as direções pode haver essa possibilidade de desalinhamento. Esses desalinhamentos podem surgir isolados ou combinados. Tá? Desalinhamento, então, axial, está aqui uma representação axial ao longo do eixo, tá? Dos dois eixos.
paralelo, então, um dos elementos chamados de paralelismo, ou seja, os eixos centrais de cada um dos eixos, né, que ficam paralelos um em relação ao outro. O desalinhamento angular, ou seja, entre um eixo e outro que eu quero acoplar, pode existir algum tipo de angulação, tá? E desalinhamento torsional entre um eixo e outro a serem acoplados. Tá? Então aqui a gente tem a classe, né, dos tipos de acoplamento que a gente viu ali, ó, disco flexível, espiral, sanfonado, estria, engrenagem, mandíbula, rígido. Tá? Quais são as tolerâncias, os elementos tolerados? O axial no rígido, o axial grande e depois angular nenhum, paralelo nenhum e torsional nenhum. Tá? Por isso que ele diz, requer alinhamento preciso. Tá? O axial eu posso, desde que a linha central de um eixo não se altere em relação à linha central do outro eixo. Tá? Então, basicamente, então, a gente tem aqui, para cada tipo deles, quais os desalinhamentos que são tolerados. Então, aqui a gente tem alguns tipos de acoplamento de engrenagem. Tá? Então, vocês veem que tem uma engrenagem na ponta de cada um dos eixos, né? E depois a gente tem uma engrenagem que vem por fora aqui para fazer um acoplamento. O acoplamento de mandíbula, o de estrias, tá? E o acoplamento em espiral. Depois aqui a gente tem o acoplamento sanfonado, acoplamento com disco flexível, tá? O acoplamento Schmidt, tá? Que é com pinos e furos, tá? Não sei se está faltando dessa, gente. Aqui, acoplamento do tipo junta universal, tá? Esse aqui é muito usado em equipamento agrícola. E os acoplamentos rígidos. E aqui a parte dos acoplamentos era isso. Vamos fazer uma pequena introdução para vocês aqui dos elementos da parte dos sistemas de transmissão, que seria fazer a seleção como fazer uma seleção de correia. Tá? Hoje nós vamos falar sobre os elementos de transmissão, que seria as correias, o conjunto polias e correias, tá? E amanhã eu vou trazer para vocês, né, um catálogo de correia, né, e ver como é que a gente faz a seleção de uma correia usando o catálogo. Não sei se vocês já usaram o catálogo de correia para fazer a seleção da correia. A correia tem uma metodologia de cálculo para a gente dimensionar ela, para escolher ela. Tá? E o catálogo é bem simples. Né? E é a mesma coisa que no enrolamento. Se você pegar o catálogo da Goodyear, tá? E pegar o catálogo da Gates, são iguaizinhos. Tá? O que eles fazem assim, modificam uma letrinha ou outra aqui para não dizer que ninguém copiou ninguém. Tá? Mas é porque é padrão. Então vamos aos elementos de transmissão. Então, o que são os elementos de transmissão? São elementos montados que transferem potência e movimento a outros sistemas. Tá? Temos como os principais elementos de transmissão as correias, as correntes e as engrenagens. Mas a gente ainda tem as rodas de atrito, as roscas, tá? E os cabos de aço. Então aqui a gente tem um sistema aqui onde nós temos um motor, tá? E aqui nós temos a polia motora, a polia que está ligada no motor. Aqui a gente está chamando de polia condutora, mas também pode ser polia motora. Tá? E aqui a gente tem a polia conduzida, que é aquela que vai receber o movimento do motor e vai transmitir para o resto da máquina. Aqui tem uma engrenagem, né, do outro lado ali do eixo, que vai transmitir esse movimento. Bom, o que acontece é o seguinte: a velocidade de giro do motor,
né, tem que ser transmitida para a máquina. E nem sempre a velocidade de giro do motor vai ser a mesma velocidade de giro da máquina. Tá? É por isso que a gente vai ter que ter uma relação de transmissão entre o tamanho da polia motora com o tamanho da polia conduzida. Tá? Então, quando a gente vai falar de relação de transmissão, não quer dizer só trocar a corrente da moto. Né? Vamos trocar a relação. Não. Na verdade, não está trocando a relação. A relação não pode ser trocada nunca, gente. A relação de transmissão é sempre a mesma. Vocês estão trocando a corrente ou a correia. Tá? Quem nunca disse, né? Oh, a moto está com a correia frouxa, com a corrente frouxa, vou lá trocar a relação. Não. Na verdade, a relação vai se manter a mesma. Porque a gente não vai mexer nas polias. Só vou mexer na relação se eu mexer no tamanho das polias. O sistema de transmissão pode também variar as rotações entre dois eixos. Nesse caso, o sistema de rotação é chamado variador. Tá? Os materiais para variar a rotação de um eixo podem ser por engrenagens, por correias ou por atrito. Tá? Mas aqui nós vamos antenar só nas engrenagens e nas correias. Tá? Nessa próxima ilustração, a gente tem um variador por engrenagem acionado por um motor elétrico, seja qual for o tipo de variador, sua função está ligada a eixos. Modos de transmissão. Transmissão de força e movimento pode ser pela forma ou por atrito. Transmissão por forma, assim chamada porque a forma dos elementos transmissores é adequada para o encaixamento desses elementos entre si. Essa maneira de transmissão é a mais usada, principalmente com elementos chavetados, eixos árvores entalhados e eixos árvores estriados. Tá? Então, a gente já viu, né, há pouco o que era um eixo estriado. Né? Então, aqui, mais uma vez, ó, o desenhozinho da chaveta, da parte da estria. Tá? Transmissão por atrito possibilita uma boa centralização das peças ligadas com os eixos, entretanto, não possibilita a transmissão de grandes esforços, quando a transmissão pela forma. Tá? Os principais elementos de transmissão por atrito são os elementos anelares, arruelas estreladas. Tá? Então, esses elementos anelares é aquilo que a gente acabou de ver, que são os acoplamentos. Tá? Então, aqui, ó, acoplamento de copo e cone. Tá? Esse aqui está fazendo transmissão por uma arruela estrelada. Descrição de alguns elementos de transmissão. Então, as correias são elementos de máquinas que transmitem movimentos de rotação entre eixos por intermédio das polias. As correias podem ser contínuas ou com emendas. Tá? Quando se usava muito, em vez de polia em V, né? Polia em V e correia em V, se usava as correias de cinta. Tá? E as correias de cinta geralmente eram emendadas. Tá? Uma boa parte disso aí a gente vai poder ver agora quando inaugurar o nosso Museu do Trabalho, que vai ser ali na antiga fábrica da Hengels, ali, que estão reformando ali. Tá? Tem aqueles teares antigos ali da fábrica. E vocês vão ver que ele tinha muita máquina que era transmissão por cinta de couro ainda. Porque ali tem muita máquina antiga mesmo, com mais de 50, 60 anos de idade. Bem mais de 50 ela está fechada. Faz 50 anos que a fábrica está fechada. Então, as máquinas que vocês vão encontrar lá são basicamente dos anos 40, dos anos 30. Então, são máquinas muito antigas mesmo.
máquinas aí com mais de 80 anos de idade. Então é muito comum essas máquinas usarem cinta de couro emendada. Tá? Hoje a gente parte para as correias em V, que são de borracha, né? E já vem inteiriça, a maioria. Não quer dizer que não tenha que fazer algum tipo de emenda, em algumas vezes. Tá? As polias são cilíndricas, fabricadas em diversos materiais, podem ser fixadas aos eixos por meio de pressão, de chavetas, parafuso e por estrias também. Tá? A gente pode ter a polia também fixada por estrias. Para que a gente tenha uma visão do conjunto, polia e correia. Tá? Tá? Então, para poder falar da... aqui, ó. Para poder falar da correia, né, a gente tem que falar da polia, porque elas atuam sempre em conjunto. Então, aqui a gente tem, ó, polia de aro plano, polia de aro abaulado. Então, isso aqui seria para cinta, né? Polia escalonada de aro plano, polia escalonada de aro abaulado, polia com guia, tá? Polia em V simples ou V múltiplo, que são os mais usados hoje em dia. Imaginemos que vai executar um projeto de fabricação de polia, cujo diâmetro é 250 milímetros. Perfil padrão da correia C e o ângulo canal de 34 graus. Como determinar as demais dimensões da polia? Tá, então, temos aqui quais são as dimensões principais da polia. Tá? Então, a gente tem ali a distância entre centro de canais, a gente tem ali a largura da polia, depois a gente tem ali o ângulo, tá? Perfil padrão da correia em C. O ângulo é 34 graus. Essa aqui é a mais utilizada, a correia tipo C. Tá? Então, canal 34 graus. E aí tem todas as medidas do S, Y, H, todas as medidas que estão mostradas aqui no desenho. Tá? Além das polias para correias planas ou trapezoidais, existem polias para cabos de aço, para correntes, polias ou rodas de atrito, polias para corrente dentadas e para correias dentadas. Algumas vezes a palavra roda e polias são utilizadas como sinônimos. Né? E aí sim, aquilo que nos interessa, que são as correias. Tá? Então, as correias mais usadas são planas e trapezoidais. A correia em V, ou trapezoidal, é inteiriça, fabricada com uma seção transversal no forma de trapézio. Tá? É feita de borracha revestida de lona e formada no seu interior por cordéis vulcanizados para suportar as forças de tração. Tá? Então, a gente tem ali dentro algum tipo de borracha nitrílica, né? Depois a gente tem os cordéis vulcanizados e toda ela revestida com lona. O emprego da correia trapezoidal em V é preferível ao da correia plana, porque praticamente não apresenta deslizamento, permite o uso de polias bem próximas e elimina os ruídos ou choques típicos das correias emendadas, que são as planas. Tá? Então aqui existem vários tipos padronizados de correias trapezoidais. Então aqui tem o perfil A, perfil B, perfil C, perfil D, perfil E. Tá? Todos os fabricantes vão nos apresentar esse tipo de perfil, tá? Porque são todos eles padronizados. Então, não interessa se a máquina veio originalmente com uma Goodyear, posso botar uma Gates? Posso botar uma da Gates, não tem problema. Não tem nada que me impeça. Outra correia utilizada é a correia dentada, para casos em que não pode haver nenhum tipo de deslizamento, como no caso de válvulas do automóvel. Tá? Por isso que a correia
do carro é uma correia dentada para não haver nenhum tipo de deslizamento. E como é que ocorre a transmissão? A transmissão por polias e correias. Deixa eu ver se a gente tem um desenhozinho esquemático aqui que fica melhor de falar. Então aqui ó, a gente tem uma polia que vai ser motora. Vamos supor que essa aqui de baixo seja motora. Tá? O sentido de rotação da polia motora é o mesmo sentido de rotação da polia movida. Tá? Porque quem transmite o mesmo sentido é a própria correia. Então eu tenho aqui a polia motora no sentido que está no horário. Tá? Se eu olhar de frente daqui para cá, está no sentido horário. Então a correia vai transmitir o movimento, ó, como aqui está girando no sentido horário, a correia vai nesse sentido da polia de baixo para a polia de cima. Então, a correia transmitiu o movimento da polia de baixo para a polia de cima, fazendo com que a polia de cima gire também no mesmo sentido, no sentido também horário. Tá? Para que uma polia faça com que a outra se movimente no sentido oposto, reverso, né, eu tenho que usar uma correia que fique no tipo cruzado. Tá? Ela tem que ficar no formato cruzado para que a outra polia troque de movimento. Tá? Para inverter a rotação. Posso ter também um tipo de polia, mas aí que já está usando a plana, né, que seja para eixos não paralelos. Então, vocês estão vendo aqui ó, que os eixos aqui são paralelos. Tá? Nessas duas aqui, a polia de baixo e a polia de cima está com eixo paralelo. Na cruzada também os eixos estão paralelos. Se não for paralelo, também posso fazer isso. Até posso fazer também. Tá? Mas aí tem que tomar certos cuidados. Então, aqui é que a gente chegou na parte da relação de transmissão. Na transmissão por polias e correias, para que o funcionamento seja perfeito, é necessário obedecer alguns limites em relação ao diâmetro das polias, o número de voltas por unidade de tempo. Tá? A gente está falando aqui o número de voltas por unidade de tempo, é saber quais são os RPMs da parte movida e quantos RPMs da parte motora. Tá? A rotação de cada um deles. Para estabelecer esses limites, precisamos estudar as relações de transmissão. Então, aqui a gente tem uma visão esquemática, né? Onde a gente tem o diâmetro 1, tá? Com a rotação 1. Ó. Então, aqui eu tenho o diâmetro 1, rotação 1, e aqui eu tenho o diâmetro 2 com a rotação 2. Vê que aqui está girando no sentido anti-horário, aqui também está no sentido anti-horário. Se está no sentido anti-horário, vê que aqui, ó, na parte de baixo, a velocidade vai de 1 para 2, e na parte de cima, a velocidade vai de 2 para 1. O que essas duas polias têm em comum? As duas têm a mesma velocidade linear, tá? Ou seja, a velocidade com que sai pela correia. A correia é que te dá a tal da velocidade linear. Tá? O que elas têm diferente é a velocidade angular, a rotação delas. Ó, nossa velocidade linear, que é a velocidade também conhecida como tangencial, né, é a mesma para as duas polias e é calculada pela essa fórmula aqui. Ó. A velocidade tangencial ou linear é π vezes o diâmetro vezes a rotação da máquina. Só que nesse caso aqui, se eu for botar a rotação, eu tenho que botar a rotação não por minutos, eu tenho que botar em hertz. Tá? E como é que a gente vai fazer para passar RPM para hertz? Se eu tenho RPM, eu vou ter que dividir por 60. Tá? No que eu dividir os RPMs por 60, eu tenho a minha rotação em hertz. Tá? Então, se eu tenho lá 120 RPMs, dividido por 60, eu vou ter 2 Hz de rotação para poder achar a velocidade em metros por segundo, que é a unidade que a gente usa para a velocidade tangencial, tem 100 metros por segundo. Tá? Mas não é onde a gente quer chegar. Então, se eu pegar aqui, ó,
como eu disse para vocês, a velocidade linear ou tangencial das duas é igual, ó, velocidade 1 igual a velocidade 2. Eu vou aplicar essa equação do π vezes diâmetro vezes rotação para os dois lados. Ó. Eu vou ter... Aqui não é, isso aqui não é um N, isso aqui é um π, tá, gente? É π d1 n1 é igual a π d2 n2. Como eu vou ter π dos dois lados da equação, ó, a gente corta esse π com esse π daqui. Me sobrou d1 n1 é igual a d2 n2. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a rotação da 2, jogar aqui para o lado da 1, ó, vai ficar n1 sobre n2. E vai jogar o diâmetro da 1 para cá para baixo, ficar d2 sobre d1. Tá? Então, isso que é a relação de transmissão. A relação de transmissão é o diâmetro da maior pela menor, ou a rotação da menor pela rotação da maior. É o inverso. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. Ó, tá aqui, ó. Nesse quadrinho amarelo. Ó. Relação de transmissão. Rotação da roda menor para a roda maior. Ou diâmetro da maior para diâmetro da menor. Tá? Isso você tem que tomar cuidado. Tá? Porque a relação entre os diâmetros é inverso da relação entre as rotações. Aqui tem um alerta, né, na transmissão por correia plana. A relação de transmissão não deve ser maior do que 6. E na transmissão por correia trapezoidal esse valor não deve ser maior do que 10. Tá? Então, ver que na trapezoidal eu consigo uma relação de transmissão maior do que na relação de transmissão por correias planas. Tá? Só vou dar uma adentradinha aqui nas correntes. Correntes são elementos de transmissão geralmente metálicos, constituídos de uma série de anéis ou elos. Existem vários tipos de correntes e cada tipo tem uma aplicação específica. Tá? Então, a gente tem aqui a corrente de elos e a corrente de buchas. Tá? O que seriam as buchas? Né? Tu tens uma buchinha que junta um elo, com cada um dos elos é juntado por uma buchinha, que é a corrente da bicicleta, a corrente da moto. Né? É o tipo desse tipo de corrente. Tá? As correntes transmitem força e movimento que fazem com que a rotação do eixo ocorra no sentido horário e anti-horário. Para isso, as engrenagens devem estar no mesmo plano. Quando é que eu uso uma corrente ou quando eu uso uma correia? Tá? As correias eu consigo trabalhar com velocidades bem altas, bem mais altas. Com as correntes eu consigo trabalhar com velocidade, quer dizer, não é que eu consigo, eu trabalho com velocidades mais baixas. Mas em compensação consigo ter mais torque, consigo ter mais, eu consigo transmitir mais esforço de um eixo para o outro com as correntes. Então, se eu tenho um torque elevado, eu vou usar correntes. Se eu não tenho um torque tão elevado e mais velocidade, eu tenho mais velocidade e menos torque. Então, eu uso correia. Tá? Então, seria os critérios por que a gente vai usar um ou o outro. Aqui a gente tem alguns tipos de correntes, né? A corrente de bucha, a corrente de dentes, corrente de articulação desmontável, corrente Gauss e de aço redondo. Tá? Então aqui a gente tem... e elas podem apresentar uma forma simples, dupla ou tripla. Tá? Então aqui é uma corrente simples, que é aquela que a gente está acostumado no dia a dia. Corrente duplas, ela já vem como se fosse duas correntes, mas ela já vem montada as duas juntas, né? Então a gente já tem as buchas aqui de ligação entre as duas, ou a gente pode ter até 3 correntes montadas, né? Não havendo necessidade de ter 3 correntes em separar, 3 simples, né? É como se as 3 simples estivessem montadas em conjunto. A dimensão das correntes deve ser observada por questões de folga.
A dimensão das correntes e engrenagens são indicadas pelas normas DIN, então, no caso da BNT também. Tá? Essas normas especificam a resistência de materiais e o que é feito de cada um dos elementos. Talas, eixos, buchas, rolos, etc. Tá? E a gente vai parar aqui porque as engrenagens a gente vai deixar para depois que a gente fizer a seleção das correias. Tá, gente? Então, basicamente, elementos de transmissão, correias e correntes. Hoje foi bastante informação, né? Um pouco tempo, mas é o que a gente tem, né, para o momento. Certo? Dúvidas? Ninguém tem dúvidas? Tudo. Vamos deixar as dúvidas para amanhã. Amanhã sim, amanhã quando a gente fizer a seleção da correia, aí vai aparecer algumas dúvidas.